Olá, seja bem-vindo a esse espaço que é para falar de imposto de renda da pessoa física. Hoje nós vamos falar de motoristas de aplicativo. Os aplicativos eles já fazem parte da nossa vida há alguns anos, quer dizer, depende de onde você mora, né? Mas você pelo menos já ouviu falar dos motoristas de aplicativo, aplicativos como Uber, Cabify, 99 Táxi. E muitas pessoas têm como sua renda principal ou renda complementar trabalhar como motorista de aplicativo. Então, até aí tudo bem. Agora, isso é uma renda, certo? Essa renda é tributável, como é que a gente tributa? Então, é isso que a gente quer falar hoje para vocês, para que você não faça, não corra o risco aí de cair numa malha fina, receber uma cartinha da Receita Federal dizendo que você está omitindo receita tributária. Então, o que, que a legislação diz para a gente, tá? É, Como devem ser tributados os rendimentos oriundos da prestação de serviços efetuados com a utilização de veículos abrangendo transporte de passageiros e de cargas, inclusive de aplicativos. Então, o Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal já esclarece essa dúvida para a gente. E ele diz o seguinte: esses rendimentos, não importa se é frete, se é carreto, se você presta serviço com trator, com máquinas de terraplanagem, colheitadeiras, barcos, chatas, carros, caminhonetas, caminhões, aviões, tá? Ele pode ser considerado, primeiro passo, você tem que saber se esse rendimento é considerado pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, para ser considerado pessoa física, quais são as características? Quais são os critérios? Esse é o primeiro passo. Bom, primeiro, se ele é executado pelo locatário ou pelo proprietário do veículo, tá? Segundo, se para auxiliá-lo na execução do serviço for necessária a participação remunerada de outras pessoas. Essas pessoas elas podem ter ou não vínculo empregatício, mas elas não podem ser profissionais qualificados, ou seja, tem que ser auxiliar, ajudante, uma pessoa ali, isso é mais relacionado a frete e carreto. Você é o proprietário do veículo, mas você tem um ajudante, que afinal de contas você não vai ficar fazendo mudança sozinho. E você também, se o veículo for de propriedade ou estiver na posse de duas ou mais pessoas, não podem dividir aí. Ah, eu vou ser Uber e você também vai ser Uber e nós vamos dividir aqui o veículo, dividir o tempo. Isso daí a gente não, por meio de uma sociedade regular, não é uma característica aí de prestação de serviço de pessoa física. E por último, se você tem a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, esses não podem ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de um serviço. Então, você tem dois veículos e os dois estão vinculados, aí estão cadastrados no Uber. Você é uma pessoa só. Como é que você está dirigindo dois carros ao mesmo tempo, né? Então, essas são as características aí que tem que ser observada para saber se você é um prestador de serviço, pessoa física, e como é que você vai ser tributado aí. Bom, primeira coisa, se você é Uber, se você é do 99, se você é motorista de aplicativo, você deveria estar recolhendo o carnê-leão, olhando ali, quanto que você arrecadou no mês, e você deveria estar fazendo a antecipação do imposto de renda, tá? Sobretudo, então eu faturei aí 5 mil no Uber, eu vou tributar os 5 mil? Não. Se você faturou, se você é Uber, né? Se você é motorista de aplicativo, você vai tributar 60% da sua receita. 40% não é tributado porque é considerado aí que você usou com gasolina, pedágio, manutenção, IPVA, seguro. Então, 40% do seu faturamento como Uber não é tributado, tá? Se você faz frete, 90% do seu faturamento não é tributado, você só tributa 10%. Então, como é que a gente faz isso no imposto de renda? Digamos que no ano você teve uma tributação lá de 100 mil como Uber, tá? Transporte de passageiro, 99, não importa, qualquer aplicativo. Você vai declarar 60 mil como rendimento tributável
e 40 mil como rendimento isento. No frete, digamos que o faturamento foi de 100 mil também no ano. Você vai declarar 90 mil como isento e 10 mil como tributável. Ok? Então, é dessa forma que você vai declarar no seu imposto de renda esses rendimentos. Ah, mas eu queria justificar um aumento, um acréscimo patrimonial de 80 mil, né? Eu sou motorista de aplicativo e eu coloquei aqui rendimentos tributáveis 60, rendimento isento 40 e eu quero aí eu tenho no banco 80 mil guardado e como é que eu justifico se 40 mil foi para pagar despesas do veículo e 60 mil é que é rendimento tributável? Então, nesse caso, se você quer justificar um acréscimo patrimonial, um aumento do seu patrimônio, acima dos 60% do que você faturou, esse valor excedente, o que aqui no exemplo eu dei de 80 mil, você vai colocar como rendimento tributável. Então, o que a legislação está dizendo? Você vai tributar no mínimo 60% do seu rendimento, se for transporte de passageiro, e 10% no caso de frete. No entanto, se você quiser justificar um aumento no seu patrimônio de pessoa física, você pode tributar uma parcela maior. Ok? Ah, eu não gastei tanto assim com combustível, com pedágio, então eu vou colocar como rendimento tributável 80 mil e rendimento isento 20. Para justificar quanto que eu tenho investido, quanto que eu tenho no banco, a casa que eu comprei, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você vai pagar aí no mínimo 60% do seu rendimento, você vai oferecer a tributação 60% do seu rendimento. Não se esquecendo que você tem que fazer o Carnê-Leão. Vou fazer uma playlist só sobre Carnê-Leão, tudo bem detalhado, bem explicadinho, mas quem é Uber tem que fazer o Carnê-Leão. Não sabe como fazer, está em dúvida, procure um contador. Porque a Receita Federal ela sabe o quanto você movimenta no cartão de débito, no cartão de crédito, quanto tem na poupança. Então, assim, se você não tiver, né, uma declaração de imposto de renda compatível com a sua movimentação financeira, você vai cair na malha fina. Você vai ser notificado que você está omitindo receita tributável aí. E a Receita Federal ela pode te fiscalizar nos últimos 5 anos. Então fique atento a isso. Faça o Carnê-Leão. Não sabe fazer, procure ajuda profissional. Muito obrigada aí pela atenção de vocês e por hoje é só.